Muitas vezes nós entramos, né, em um ambiente como esse, estamos tão tensos, estamos, né, talvez passando por qualquer situação, mas quando nós nos deparamos com a presença do Senhor, até a tristeza tem que sair. Aleluia! Nós temos que nos alegrarmos. Você se alegra? Primeiro, porque você está vivo. Segundo, porque você tem uma grande oportunidade de cultuar e estar em um ambiente como esse. Quantas pessoas não gostariam de ter e estar no momento que nós estamos agora, cultuando ao Senhor? Amém? Então, nós temos motivo de rir. E segundo, queridos, terceiro, né? Porque você está no melhor lugar do mundo. Amém? Aleluia! Você está animado? Queria te fazer uma pergunta, você não me responde, mas eu queria que você pensasse. Qual foi o motivo pelo qual você veio à igreja hoje? Você veio fazer o que aqui hoje? Você saiu da sua casa, né? Você poderia estar descansando hoje, quinta-feira, mas você resolveu, disse, não, eu vou para o culto. Então eu te pergunto, você veio fazer o quê? Qual é a intenção do seu coração de estar nesse lugar? Você já parou para pensar? Será que a intenção do seu coração está alinhada com a verdadeira intenção de estarmos aqui? Às vezes a gente só está em um ambiente como esse somente para pedir, para receber. Mas será que nós estamos aqui também para dar? Para dar o nosso melhor culto ao Senhor? Independente de quem fosse ministrar a palavra, mas você veio com o propósito, não, hoje vai ser o meu melhor culto, talvez seja o último. Possa ser que quando eu saia daqui, Jesus volte, e antes mesmo Deus voltar para casa, Ele volta, então eu vou dar o meu melhor culto. Será que já paramos para pensar que cada minuto importa? Amém? A gente só sabe o valor de um minuto quando nós perdemos por um minuto alguma coisa, né? Então nós devemos valorizar mais, inclusive estar num momento como esse. Amém? Aleluia. Queridos, quando o pastor lançou a escala e eu começava a orar e vieram no meu coração vários temas, e às vezes a gente quer falar algo, aí daqui a pouco nós já queremos falar outra coisa. Mas todas as vezes que eu ia para um assunto diferente, o Senhor me trazia para nós falarmos um pouco sobre a oração em línguas, sobre a importância de nós estarmos aprendendo mais sobre isso. Até porque eu não sei se você tem percebido, a nossa igreja está em uma transição, onde quase todos os cultos, na verdade, em todos os cultos, nós temos visto, né, os dons do Espírito atuando. Nós temos visto o Espírito Santo à vontade em nosso meio, nos alcançando de forma extraordinária. Nós temos provado de unções diferentes. Inclusive, todas as mulheres provaram de unções diferentes nesse final de semana. E também nós temos pessoas novas, membros novos na igreja. E que é necessário que saibamos, né, como se mover, ou então até mesmo por que essas pessoas oram em línguas. Eu fui... É bem interessante que eu fui questionada com uma pergunta. Eu fiz um convite a uma pessoa para ir para o GC no sábado, e a outra que estava do lado dela disse assim, vai ter aquele barulho? Eu pensei que ela estava se referindo a louvor, essas coisas. Eu digo, não, tem louvor, tem comunhão, tem o partir do pão. É um momento extraordinário. E ela disse, não, aquelas coisas que vocês ficam falando, gritando, que ninguém entende nada. Porque se tiver, eu tenho medo, eu vou não. E é interessante, queridos, que eu não sei você, mas antes que eu não era convertida, eu também tinha medo. Eu tinha receio de passar e ver aqueles bode. Quantos já não viu isso? Oxe, os bodes, uns bodes gritando, os bodes berrando. Infelizmente tem pessoas que nos tratam assim, porque não conhecem, né? Mas nós conhecemos. Então, essas pessoas vieram, essa pessoa veio e disse, não vai ter nesse sentido, não. Bom, eu não sei, né? Ela que vá. Mas, assim, para você ver como é interessante. As pessoas, às vezes, têm receio. Aí ela disse, mas eu acho linda a igreja. Acho a igreja de vocês linda, mas eu tenho medo de ir e vocês começarem a falar nisso. Eu disse, não se preocupe, não, vá. Pode ir, está tudo certo. De preferência, vá dia 30, no culto das mulheres. Aí você vai ser surpreendido mesmo.
Mas aí o Senhor começou a tratar comigo acerca disso. E eu quero trazer uma pequena introdução antes de te mostrar 5 razões pelas quais nós oramos em línguas. Amém? Antes nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso amado, o nosso Senhor, aquele que nos guia todos os dias, aquele que está dentro de nós, aquele que habita dentro de você, o nosso querido e amado Espírito Santo. Sabe, queridos, o Espírito Santo, ele está desde o início, desde tudo antes mesmo de ter sido formado. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 12, a gente já vê a atuação dele. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia e ele pairava sobre as águas. Em todo no decorrer da Bíblia, do início ao fim, a gente vê a obra do Espírito Santo. Amém? Nós vimos que ele vinha de uma certa forma, na plenitude, em 3 classes de pessoas, reis, sacerdotes e profetas. Nós vemos também lá em Joel que o Senhor ele traz uma promessa. Lá em Joel, ele começa a falar e dizer, vou derramar sobre o meu povo, o meu espírito. E tudo isso apontando para algo que iria acontecer. Nós vamos também para os evangelhos e a gente vê Jesus falando lá em João, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Não se preocupem, eu vou deixar alguém parecido, igual a mim, o Paracleto, aquele que é igualzinho a mim, e ele vai estar com vocês todos os dias. Aleluia. Você se alegra com isso? Você não está sozinho. Você tem uma pessoa habitando dentro de você, não é uma coisa. É uma pessoa que habita dentro de você. Então, queridos, para onde nós vamos, ele está conosco. Se nós estamos aqui, ele está conosco. O salmista diz, para onde eu irei? Para onde eu for, ele vai estar. Porque, de fato, isso acontece. Se você vai trabalhar, o Espírito está com você. Se você está na sua casa, o Espírito Santo está com você, ele não te deixa. Amém? Todo o tempo ele está conosco, mas nem sempre nós estamos tendo essa consciência de sua presença. Amém? Nem sempre nós estamos tendo aquela consciência que temos uma pessoa habitando dentro de nós. Porque não estamos vendo, então muitas vezes nós deixamos ele de lado. É mais fácil, não se escandalize no que eu vou te falar, mas é mais fácil você não fazer alguma coisa errada na frente do nosso pastor, né? Exemplo, se nós estamos em algum lugar e se o pastor chegar, mesmo que você esteja com a intenção de fazer alguma coisa errada, mas você freia, então o pastor chegou. Você corta aquilo ali, porque ele é uma autoridade e você está vendo aquela autoridade. Você está entendendo? Então, automaticamente, o seu cérebro já manda uma mensagem dizendo que, não faz não, que o teu pastor está olhando. Não é assim? E nós esquecemos que nós temos o pastor dos pastores, nos observando todos os momentos. E que ele habita dentro de nós. Então, quando nós reavivamos essa consciência dessa pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós, nós vamos errar menos. Nós vamos pensar 2 vezes em vez de estar falando da vida do nosso irmão, né? Porque quando eu estou falando do meu irmão, eu estou falando da casa do Espírito Santo. E ele está morando naquela casa, assim como ele mora em você. Então, quanto mais eu tenho consciência dessa presença, menos eu vou ter consciência de mim mesma. Eu vou dar tanta consciência a ele que eu vou pensar várias vezes antes de fazer alguma coisa errada. Isso não significa que nós não vamos errar, até porque todos nós erramos, todos nós estamos nos aperfeiçoando, todos nós estamos crescendo. Amém? Não existe ninguém perfeito em nenhuma categoria. Todos nós estamos aprendendo. Isso significa que quanto mais eu busco, quanto mais eu estou na presença, menos eu erro. Não é assim? Pelo menos é para ser assim. Você está me entendendo? Aleluia! Mas no decorrer dos evangelhos, lá em Marcos, Jesus fala, né, que nós iríamos falar novas línguas. Lá em Atos, no capítulo 1, Jesus fala, vocês vão para Jerusalém, vocês vão ficar ali, vocês vão ser revestidos de poder. Em Atos 2, a gente vê o cumprimento dessa promessa. Né? Aqueles homens foram cheios da presença do Espírito Santo. Eles começaram a falar novas línguas. E ali começa uma nova dispensação nas nossas vidas, para as nossas vidas. Começa um novo tempo, onde nós não vamos mais ter o Espírito Santo em uma arca, a presença em uma arca, nós não vamos ter vindo só apenas em algumas pessoas. E eu conheço
pessoas de outras denominações que acreditam que o Espírito ele vem e vai. Ele vem e vai. Ele vem, você entrega o mistério e ele volta para casa. Amém? Não sei se você já passou por isso, mas eu já fui ministrar em alguns lugares e alguns... É assim, não, o Espírito Santo chegou, ele falou, trouxe um mistério para nós e foi embora e o mistério não foi nem revelado. Né? A gente sabe que tem isso, mas louvado seja Deus pela nossa visão, louvado seja Deus pela nossa igreja, que nós temos sido ensinados, né? O quanto nós amamos a pessoa do Espírito Santo e uma vez que nós nascemos de novo, fomos batizados no Espírito Santo, ele não tem mais essa história de sair. Amém? Ele habita dentro de você. Amém? E o que fazer para ter, né, para que o Espírito Santo venha a habitar, sermos batizados no Espírito Santo? A única exigência que nós temos é o novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Né? Quando você nasce de novo e você anseia e deseja pelo Espírito Santo por ser batizado, né, vem esse revestimento na sua vida, porque ele já passa a habitar dentro de você. Amém? Ele passa a habitar dentro de você com esse novo nascimento. E, consequentemente, esse revestimento, né, do poder do Espírito Santo vem sobre nossas vidas. Amém? Aleluia. Eu vou explicar melhor. Então, qual é o propósito de nós falarmos em línguas? Qual é o propósito que nós temos, né, de falarmos em língua, de estarmos aqui falando em línguas? Falar em língua, em outras línguas, é uma maneira sobrenatural de nos edificarmos espiritualmente, por meio da comunicação com Deus. É uma maneira que o Senhor nos deu de nós comunicarmos com Ele diretamente. Amém? Nós agora passamos a ter esse acesso diretamente, porque Deus é um espírito, nosso espírito recriado, agora passa a ter esse acesso com Deus através do Espírito Santo. Você está comigo? Aleluia! Falar em línguas é uma porta de entrada para o sobrenatural. Se você anseia pelo sobrenatural, você deve ansiar mais e mais em ter essa vida de comunhão com o Espírito Santo, de falar em outras línguas. Porque quando eu estou falando em línguas, quando eu estou nessa comunhão, queridos, os dons do Espírito, ele fica aflorado no nosso meio. Amém? Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14, 14, diz assim: pois se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14, 2 diz assim: pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende, pelo Espírito fala mistérios. Amém? Quando nós estamos orando em línguas, nossa mente ela fica infrutífera, nós não estamos entendendo, a nossa mente não está entendendo o que está acontecendo, mas nós estamos conversando diretamente com o nosso Pai. Amém? Ou seja, não importa o que sua mente esteja ali pensando. Às vezes, quando nós estamos orando em língua, nossa mente ela está fazendo um giro de 360 graus. Mas o nosso espírito, de fato, ele está orando bem. Amém? Aleluia. Então, eu vou te falar para você a primeira razão pela qual nós devemos orar em línguas. Aleluia. A primeira razão pela qual eu devo orar em línguas é o sinal ou a evidência que fomos batizados no Espírito Santo. Detalhe, não é o batismo no Espírito Santo, é a evidência. Como assim? A palavra diz lá em João que a árvore ela é conhecida pelo fruto. Como é que eu sei que uma pessoa, né, como é que ela vai evidenciar que ela é cheia do Espírito Santo? Quando ela está, né, falando em línguas, quando ela está orando em línguas. Não é o fato de eu orar em línguas, não. Eu vou batizar o pastor Welles, eu não. O Espírito Santo vai batizar o pastor Welles, e ele só é batizado se ele orar em línguas. Não, ele vai evidenciar orando em línguas. Amém? É uma evidência, ou seja, ele é cheio do Espírito Santo e ele passa a falar novas línguas. Ele passa a falar em línguas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Atos 2,4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se
expressassem. Ou seja, não somos nós que temos esse controle de falar em línguas, é o Espírito que nos concede. Amém? Não é porque eu quero, não, eu vou falar porque eu estou vendo o pastor Joabe falar. Eu vou imitar o pastor Joabe. Não, não é assim. É o Espírito Santo que nos concede. Da mesma forma que nós cremos pela fé para receber Jesus, nós cremos para receber o Espírito Santo, e aí passamos a evidenciar falando em outras línguas. Amém? A palavra de Deus ensina que quando ficamos cheios do Espírito Santo, Ele nos concede esse dom tão maravilhoso, que é falarmos em outras línguas. E se você não tem ainda experimentado isso, você pode sair hoje experimentando esse dom tão maravilhoso, que é falar em línguas. Amém? Quando, de fato, nós começamos a falar em línguas, no início, vem 1 ou 2 palavrinhas. E parece que é coisa da nossa mente, né? Eu lembro que quando eu me converti num sábado, em outro ministério, mas só foi para me converter. Eu me converti no sábado e na terça-feira eu estava na igreja nos cultos de oração que nós tínhamos. E esse culto de oração aí foi quando eu fui batizada. Pouquinho tempo, assim que eu me converti, até hoje. E é algo maravilhoso. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais o Senhor vai te dando novas línguas, mais o Senhor vai te dando direcionamento, mais você consegue fazer escolhas assertivas, porque você agora, quanto mais você busca a presença, mais o Espírito Santo vai te guiando, por causa da sensibilidade que nós vamos adquirindo ao ponto que nós passamos mais tempo com Ele. Amém? Aleluia! Falar em línguas é evidência física de uma experiência espiritual que acontece no nosso espírito. Amém? A segunda razão pela qual nós devemos orar em línguas é para edificação espiritual. 1 Coríntios 14 diz: o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Ou seja, quando eu estou orando em línguas, muitas vezes, quando você está orando em línguas, você está atribulado, passando qualquer situação, você quer, precisando se renovar, se levantar. Meu querido, quanto mais você ora em língua, mais vem uma força. Sabe, vem aquele refrigério, vem aquele poder lhe renovando por dentro. Sabe, aquela restauração que você não sabe de onde vem, aquela força que você precisa, mas é o Espírito Santo te capacitando. Então, quanto mais eu estou me edificando, quanto mais eu estou orando além em línguas, mais o Senhor vem tratando comigo, mais o Senhor vai me erguer, vai me levantando. Amém? E falar em línguas concedido por Deus para nos edificar. E o que significa a palavra edificar? Significa construir ou carregar. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou construindo coisas no mundo espiritual, que a minha mente natural não está entendendo, mas coisas estão sendo construídas. Amém? Ou carregar, o que fala em outras línguas, edifica e constrói, ou carrega a si mesmo como uma bateria. Sabe o nosso celular? Ele não passa muito tempo, né? Ele, vez ou outra, ele precisa estar conectado em um ponto de energia para que ele possa carregar, ser recarregado, para que a gente possa fazer as nossas ligações, ter acesso. Sabe, queridos, quanto mais eu estou conectada no Espírito, mais eu estou sendo carregada, recarregada. As minhas baterias estão recarregadas no Senhor. Inclusive, isso que nós fizemos no início, no fato desse momento de unção, onde nós começamos a rir, isso é uma maneira de nós nos recarregarmos. Sabe, muitas vezes cansados, tensos por qualquer situação, mas pela fé nós começamos a rir, mesmo sem graça, mesmo sem ter vontade, e de repente, né, aquilo ali se mistura com uma unção maravilhosa, e nós começamos a rir, a tal ponto em que nós nos recarregamos de novo. Amém? Eu não sei se você já passou por essas experiências, queridos. Você precisa desejar. Você precisa desejar mesmo sem vontade. Você, do nada, você não vou começar a rir. Quantas situações difíceis nós não passamos no nosso dia a dia? E é nesses momentos em que nós vamos nos conectar em línguas com o Espírito Santo, queridos. E isso vai ser algo maravilhoso para a sua vida. Amém? Aleluia. Podemos ser renovados, podemos ser restaurados.
tudo quando nós estamos nesse momento de conexão com Ele. Sabe, direções. Você que precisa tomar uma decisão e você não sabe como fazer, você até mesmo já perguntou, já falou com seu cônjuge, já falou até com amigos. Deixa eu te dizer, antes de você ir assim, vai assim. Vai na vertical, vai com o Espírito. Eu tenho certeza que Ele, como um bom árbitro, Ele vai trazer uma paz que vai exceder o seu entendimento. E você vai tomar a melhor decisão que você deveria tomar. Mesmo que essa decisão para a sua mente não faça sentido. Mas quando vem do Espírito, queridos, é uma paz que não importa o que esteja gritando lá fora, mas é uma paz tão grande dentro de você, que você sabe, você tem a certeza que você está tomando a decisão certa. Amém? E como eu vou fazer isso? Orando em línguas. Amém? Eu não sei se você já teve um gabinete com o nosso pastor, mas toda vez que você vai ter um gabinete, levar uma situação para ele, você vai ouvir isso. Ele lhe perguntando, você já orou? Você já orou? Porque realmente, às vezes, nós vamos primeiro, para os universitários, para, por último, nós irmos para aquele que consegue resolver, para aquele que vai resolver. Amém? E a oração em línguas nos traz para esse lugar de segurança, para esse lugar onde nós sabemos que nós vamos tomar a melhor decisão. Amém? Aleluia! A terceira razão pela qual devo orar em línguas. As línguas nos lembram da presença do Espírito Santo que habita em nós. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou me lembrando da presença do Espírito Santo. Eu estou me lembrando que eu hoje sou a arca viva e carrego a presença do Altíssimo. A palavra do Senhor diz em João 14:16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Então, queridos, quanto mais eu oro em línguas, mais consciência da presença eu tenho. Quanto mais eu oro em línguas, mais consciência da presença eu tenho. Aleluia? Aleluia. Porque o fato de eu estar orando em línguas, eu estou aniquilando eu estou dando um basta nas minhas opiniões, naquilo que eu acho. Porque muitas vezes a gente está com tantos achômetros, mas aí eu estou orando em línguas. Mesmo que a minha mente esteja lá, mas eu acho que é dessa forma, mas eu acho que é desse jeito. Mas você continua firme, orando em línguas. E aí você vai sair dessa área de achômetro e você vai ter as certezas, você vai ter as convicções daquilo que você tem que fazer. Você vai ter as convicções divinas da presença do Espírito Santo dentro de você. Amém? E ele é muito mais importante do que qualquer coisa. Sabe quando nós descobrimos que nós estamos em um nível maior de oração ou de maturidade espiritual? Quando nós começamos a chegar na presença, entenda que a presença habita dentro de nós. É uma forma que a gente fala chegar na presença. Ou seja, é você ter essa consciência da presença naquele momento. Então, quando nós nos achegamos à presença, nós nos achegamos até aquela consciência da presença, e nós agora não temos mais aquela questão de já levar uma lista pronta para estar orando. É quando eu chego na presença e eu não tenho mais pressa de sair. Eu posso demorar mais ali. Eu paro de pedir. Isso tudo é nível de maturidade que nós temos que estarmos buscando. Porque nós temos palavra, nós temos ensinamento, nós agora precisamos crescer. Amém? E uma maneira de nós crescermos é estarmos na presença, não buscar apenas aquilo que Ele pode nos dar, mas buscar a presença. E certo que quando eu estou buscando a presença, tudo que eu preciso vai se manifestar. Porque eu não estou indo buscar as bênçãos, eu estou buscando o abençoador. E por consequência, as bênçãos vão chegar. Amém? Aleluia! Quarta razão.
As línguas manterão nossas orações em conformidade com a vontade de Deus. Aleluia. Não sei quanto você, mas quantas vezes eu me cheguei diante de Deus orando as minhas orações. Orando aquilo que eu estava precisando. Orando aquilo que eu queria. E nem sempre é aquilo que Deus quer para mim. Porque nós somos aquelas pessoas consumistas. Queremos. Mas nem sempre aquilo que eu e você estamos querendo, para aquele momento, é a vontade de Deus. Por isso nós precisamos ter a consciência da presença. Precisamos ter a palavra dentro de nós, para nós sabermos que nós vamos orar conforme a vontade dEle. Porque Ele não vela para cumprir com a minha e com a sua palavra. Ele não vela para cumprir com as nossas orações. Ele vela para cumprir com a palavra dEle. Então, se eu oro em conformidade com a palavra, é certo que vai se manifestar. Você está comigo? Aleluia. E se eu estou orando em línguas, se eu estou orando a oração que é em conformidade com a vontade do Pai, as coisas vão passar a ser mais leves nas nossas vidas. Amém? Romanos 8, 26 diz, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quantas impressões já não veio no nosso espírito para que a gente intercedesse por alguém? Que a gente começasse a orar por alguém e a gente vai tentar orar em português e não consegue. E aí vem as línguas e você começa a interceder por aquela pessoa. Você começa a interceder. E detalhe, a intercessão, orar conforme a vontade de Deus, não requer apenas no espaço geográfico. Talvez Deus comece a usar você para você interceder por alguém que esteja até mesmo em outro país e você nem sabe. Ou em qualquer lugar da face da terra, Deus pode usar você. Se você estiver sensível e disponível para o Senhor, para você estar orando em línguas, e aí você vai ativar o espiritual e vai alcançar essas pessoas. E o bom é que quando nós estamos intercedendo, nós começamos a orar, e quanto mais nós oramos, mais sede nós temos, até vir aquela paz, aquela, sabe? Quando nós estamos naquele grau de intercessão, vem aquela alegria, aquela certeza, que aquilo por quem a gente estava orando foi resolvido. Amém? Aleluia. Se você ainda não teve essa experiência, eu declaro em nome de Jesus, o Senhor te inquietando para que você passe por essa experiência. De você entrar na brecha, de você se colocar no lugar de outra pessoa, para você estar intercedendo. E eu tenho essa nota comigo, que Deus conta conosco para que a gente esteja nesse lugar. Para que a gente esteja nesse lugar de sensibilidade. Porque falando Ele está. Agora, será que nós estamos sensíveis para estarmos ouvindo as inclinações? Ou nós estamos dizendo, Senhor, eu estou com tanto sono, amanhã o Senhor me acorda nesse horário que eu vou orar? Né? Quantas vezes o Senhor já não te inquietou na madrugada para você acordar e você ainda fica bravo dizendo que é insônia. E ainda ora para dormir de novo. E, na verdade, tudo que Deus estava dizendo é assim, filho, acorde e interceda. Aleluia. Então, nós precisamos, quanto mais oramos, precisamos orar mais em línguas. Porque quanto mais eu oro em línguas, mais sensível eu fico. E mais disponível eu também fico. Aleluia. Deus quer filhos disponíveis. Deus não quer filhos desocupados que não tenham nada para fazer. Não, não é sobre isso. Ele quer um coração disponível, que ele possa contar a qualquer momento. Dizer, filho, para o que você está fazendo e começa a interceder agora. E a sua intercessão livrar pessoas da morte, livrar pessoas de enforcamento, livrar pessoas que já estavam prestes a se jogar em pontes. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Kent Hagin, ele fala o seguinte, ele diz, falar em outras línguas exclui o egoísmo das nossas orações. Olha que forte. Falar em outras línguas exclui o egoísmo das nossas orações. Nós paramos de orar por nós, começamos a orar por outras pessoas. Nós tiramos o eu e colocamos a orar por outras pessoas. Amém? Aleluia.
Saber como orar não significa saber em favor do que nós estamos orando. Aleluia, eu vou repetir para você. Saber como orar não significa saber em favor do que devemos orar. Ou seja, quando eu estou orando em línguas, quando eu estou naquele momento ali orando em línguas, eu sei que eu sei orar. Eu estou orando em línguas. Mas nem sempre eu sei o porquê que eu estou orando. Ou por quem eu estou orando. Amém? Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu estar orando e eu não saber por que eu estava orando. E o Senhor me inquietar para orar e eu começar a orar e quase que não parava até vir aquela paz, aquela alegria. E eu nunca soube por quem eu estava orando. Mas eu tenho uma certeza que eu me coloquei na brecha para a vida de alguém. Amém? Ou seja, eu sabia que eu estava orando por alguém, mas não sabia por quem. E pode acontecer sim. Deus pode usar você para estar na brecha, orando, intercedendo por uma vida. Amém? Se colocando no lugar daquela pessoa. Aleluia! Eu lembro que o Senhor uma vez falou comigo, foi até num período do Gotas Proféticas de 2023. Foi uma experiência incrível que eu tive. Eu comecei a orar e uma das tarefas que tinha, né, Dani, nas tarefas da sexta-feira, era justamente você vai começar a orar, Deus vai trazer alguma coisa, alguém ou um lugar, alguma coisa no seu espírito e você começa a interceder. E eu comecei ali a interceder. Nessa época foi Brad Fluke que pregou, foi 2023 ou foi 24? Acho que foi 24, não foi? Pronto, foi um desses anos aí. Aí ele começou, ele trouxe essa direção. E Bruno Henry era o tutor daquela sexta-feira e ele trouxe. Nós começamos a orar. E ele disse, hoje você vai ser inquietado na madrugada para orar. Não sei por quem ou por quê, mas Deus vai inquietar você. E nós começamos, né? E de verdade aconteceu. Comecei a orar. E veio um nome, surgiu um nome, Ponta Porã. Eu não sabia nem o que era isso. Eu nem sabia que era uma cidade, acredito. E começou a surgir esse nome. Eu digo, meu Deus, o que é isso? E eu fui para o Google. Se você nunca foi, conversa. Já foi sim. E eu fui para o Google para saber o que era isso. E eu vi que era uma cidade. Eu disse, amém. E nessa oração vinha muito a impressão crianças. Era só a nota que vinha no meu espírito. E eu comecei a orar. E comecei a orar. Até que veio a paz. Quando foi no culto da vigília, quando eles começaram a falar lá, tinha uma irmã de Ponta Porã. E eles começaram a falar em Ponta Porã. E aí eu descobri que Ponta Porã é um dos lugares aqui no Brasil onde tem muito tráfico de criança. E naquela noite eu intercedi sem saber por que eu estava intercedendo. A nota vinha para me orar por esse lugar, que depois eu soube que era o lugar que eu fui procurar o que era, e depois uma nota sobre crianças. E aí eu fiquei orando sem saber. Mas quando foi na vigília, começou, tem uma irmã. Aí eu descubro que tem verbo da vida aonde? Ponta Porã. Que eu fui procurar, eu digo, meu Deus, tem que ter uma igreja lá que se levante para interceder por essas crianças. E aí eu descubro que lá é um ponto de tráfico de crianças. Ou seja, você está orando muitas vezes, meu amado, que você não tem nem noção por quem. Mas você está ali colocando na brecha. Vou saber no céu. Mas eu tenho certeza que vidas não foram ceifadas por causa que a gente começou a orar por Ponta Porã. Amém? Aleluia! Por que isso? Sensibilidade, disponibilidade. Então, seja sensível, esteja disponível e deixe o Senhor te usar. Deixe o Espírito Santo usar você. Amém? Aleluia! E a última razão para que nós possamos terminar, orar em línguas estimula a fé. Amém? Então, quando você está orando em línguas, você está estimulando a sua fé. Judas, eu queria chamar o louvor, por favor. Judas 1:20 diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Amém? Aleluia. Você foi alcançado? Você talvez estivesse esperando, né, um mover,
Mas para que os moveres aconteçam e você entenda o que está acontecendo, você precisa entender um pouquinho sobre a base. Amém? Você precisa compreender por que eu estou me movendo. Por que tem pessoas correndo? Por que tem pessoas que se levantaram e começaram a orar em línguas? Para nós que talvez já tenhamos, né, certo tempo de crente, isso não nos... Pelo contrário, a gente entra e mergulha e tem que mergulhar mesmo. Mas para algumas pessoas ficam assim, um pouquinho assustadas, olhando, vendo. Por quê? Porque o pastor desceu e ele correu. Porque o pastor ele começou a orar em línguas e ele trouxe uma palavra de sabedoria. Mas o que é uma palavra de sabedoria? O que foi uma palavra de revelação? Nós precisamos estar falando sobre os dons do Espírito. E vamos estar falando sobre isso. Amém? Para que você possa entender. A gente sempre precisa ouvir as mesmas coisas. Até porque gente nova está chegando. E louvado seja Deus por isso. E quanto mais pessoas novas chegam na nossa igreja, mais nós precisamos ensinar as doutrinas básicas, o princípio de tudo. Amém? Mas aí também nós temos 9 minutos. E eu queria deixar esses 9 minutos já proposital. O louvor vai cantar... eu vou construir, a música? Pronto, vai cantar essa música. E nós vamos fazer o quê? Orar em línguas. Então eu queria que você ficasse de pé. E eu queria primeiro fazer uma pergunta aqui, para que ninguém ficasse de fora. Você que está nos visitando pela